Olá, pessoal. Que bom estar com vocês novamente em mais um módulo, né? E esse módulo nós vamos estar falando sobre, né, os estudos, né, sobre o estudo da bexiga e também do ureter, né? Exclusivamente um estudo focado do ureter e da bexiga, né? E quando eu falo do ureter, é toda aquela região que sai do rim. Por quê? Porque no módulo passado a gente viu que a urina ela é produzida lá no néfron. Então, do néfron, ela vai para o cálice menor, do cálice maior, vai para a pelve e, consequentemente, essa urina ela vai seguir o seu caminho fisiológico por todo esse tubo que vocês estão vendo aqui, que é chamado de ureter. Então, os ureteres, eles têm aqui um papel muito importante, que é fazer esse transporte de urina, que vai do rim até a região da bexiga. Ou seja, o transporte dessa urina, né, a tramitação dessa urina que vai do rim até o seu armazenamento que será feito aonde? Na bexiga. Então, consequentemente, né, é feito aqui as lentas ondas peristálticas, né, e até a questão da força gravitacional forçam com que essa urina ela vá até a região da bexiga para que ela fique armazenada na região da bexiga, conforme vocês estão observando aí, né? E a gente tem aqui uma certa variação, né? Por quê? Porque nós temos aí, né, no ureter que ele tem a sua saída, porque a gente viu que no hilo, que é essa região que nós temos aqui, onde nós temos aqui a entrada da artéria aorta, a saída da veia, né? Desculpa, a entrada da artéria renal, a saída da veia renal e a saída do ureter, essa região que é a região do hilo, nós temos aqui o início da região do ureter, que vai até a região aqui da juve, que é a junção, né, ureterovesical, né, que é a famosa juve. Muitos profissionais vão estar chamando essa região de juve, né, que nada mais é do que essa região onde conecta a região do ureter com a bexiga. Então a pelve renal, né, consequentemente, a gente sabe que é aquela região onde nós temos a junção dos cálices maiores, onde nós temos a pelve renal, ela sai para cada rim, na região aqui do hilo que vocês estão vendo, né? Para logo se tornar o quê? Tornar esse tubo que vocês estão vendo, que é exclusivamente o ureter. Então, olha só, nessa região que é exclusivamente a região do hilo, nós temos aqui o início do ureter, e os ureteres têm uma certa variação de comprimento, ou seja, de tamanho. Esse tamanho ele tem aqui uma variação de 28 a 34 centímetros, né? Porque isso depende muito do tamanho do paciente, da estrutura anatômica. Nós temos pessoas que são maiores, são pessoas que são menores, então existe essa variação. Não é um tamanho específico, né? Ou seja, um tamanho igual para todos. Existe uma variação de tamanho. Essa variação entre 29 a 34, né? E sendo que o lado direito ele é mais curto do que o esquerdo, justamente porque o rim direito ele é inferior ao rim esquerdo, justamente por causa da região hepática, né? Então aqui, na medida que os ureteres eles seguem, né, inferiormente, eles se dispõem na superfície anterior, né, daqui do músculo psoas. Então, na medida que os ureteres eles seguem para baixo, né, eles vão acabar, né, tendo aqui uma certa angulação da forma que vocês estão vendo aqui anteriormente, justamente porque nós também temos aqui a curvatura lombar e também a relação do músculo psoas, que é aquele músculo que eu falei para vocês, né, na aula anterior, que, né, nos módulos anteriores, que trata-se, né, de um músculo que faz com que essa região do ureter ele tenha aqui uma certa angulação anterior. Além do músculo psoas, nós também, né, essa relação do ureter, a questão também, né, da coluna lombar, a própria curvatura da coluna, né, da coluna lombar, né, a coluna lombar faz com que o ureter ele tenha aqui, né, essa curvatura anterior.
Então a própria curvatura lombar faz com que os ureteres entrem né, eles entram na região posterior da bexiga urinária, porque a gente tem a angulação aqui da região do sacro, né? Conteúdo que eu falei para vocês no primeiro módulo, justamente porque o ureter ele vai conectar na região posterior em relação à bexiga, porque olha só, eu tenho a bexiga na região posterior, eu conecto aqui a região do ureter. Então, o ureter é toda essa região que vai do rim até a região da bexiga. Do rim, lá da região do hilo, na parte superior, onde nós temos o sistema urinário, que é a região do hilo, que é essa junção, né, que nós temos aqui, né, ureteropélvica, ou seja, do ureter à região da pelve renal, e que vai até a região da juve, né, até exclusivamente a região aqui da juve. Bom, então os ureteres eles têm uma variação, né? Essa variação ela vai mais ou menos de 1 milímetro a quase 1 centímetro, né? O seu tamanho, a sua dilatação e tal. E a gente sabe que existe ali uma, né? A gente sabe que existe ali né? Uma relação muito importante, porque cada paciente é um paciente. E a região do ureter é uma região ali muito sensível, principalmente porque muitas vezes vocês vão estar atendendo pacientes que vão estar, por exemplo, com cálculo renal. E aí, de repente, você faz uma ultrassonografia, você faz uma tomografia, uma radiografia do abdômen e tal, e de repente você percebe que esse paciente tem um cálculo alojado nessa região do rim. E aí a maioria dos pacientes vão falar, ah, eu tenho cálculo? Bom, eu não sabia. Né? Por quê? Porque o cálculo, quando ele está localizado no rim, na maioria dos casos ele é assintomático, né? Então, ou seja, o paciente ele não sente dor do fato do cálculo estar localizado na região do rim. Mas aí o que acontece? Quando a gente estuda o sistema nervoso, né, a gente percebe que aqui próximo à região da coluna lombar, nós temos vários nervos que ramificam essa região posterior e que essa região do ureter é uma região rica em nervos e, consequentemente, esses nervos aqui, né, gera a região do ureter uma grande sensibilidade, né? Então, ou seja, quando eu tenho esse cálculo e esse cálculo ele movimenta para, né, o sentido da região aqui da pelve renal, né, o paciente ele já começa a sentir o quê? Já começa a sentir dor. Dor, por quê? Porque esse cálculo ele está deixando uma zona, né, onde nós temos uma quantidade pequena de nervos, passando por uma zona que é farta, né, em nervos, em ramificação nervosa, e por isso que os pacientes que possuem litíase renal, que é o famoso cálculo renal, eles vão ter uma dor idêntica a uma lombalgia, só que é uma dor mais intensa, é uma dor mais aguda, diferentemente de outras dores, né? As pessoas, inclusive a própria literatura, tem costume de falar que a dor do cálculo renal é idêntico à dor do parto, mas nós temos uma diferença, né? A dor do cálculo renal, ela é uma dor aguda, ou seja, é aquela dor intensa. É como se você colocasse a exemplo da dor de dente. Quem já sentiu dor de dente sabe que é aquela dor intensa, não é aquela dor que vai, que vem, né? Como, por exemplo, aquela dor de cólica que nós temos, né? Aquela cólica abdominal, né? Às vezes você comeu algo que não é bom, aí a sua barriga dói, a sua barriga para, depois ela dói de novo, ou seja, é uma dor instável. No caso de um cálculo renal, por exemplo, eu tenho uma dor intensa. E é uma dor intensa que ela não para. Enquanto esse cálculo vai descendo, né, essa dor vai acontecendo. Então, ou seja, o cálculo renal, que ele é muitas vezes formado, né, também por sais, né, nós temos aqui, muitas vezes através do próprio processo de filtragem, que é formado esse cálculo, a movimentação dele pode ser uma movimentação muito dolorosa para o paciente, né? Ok? E, consequentemente, por ser uma dor aguda, esse paciente ele sente dor o quê? Na região posterior, né? Uma dor intensa, uma dor aguda.
Então é uma dor muito forte, principalmente quem já teve sabe bem do que eu estou falando, né? E hoje não existe um tratamento melhor, não existe uma prevenção melhor do que a própria né? Do que a própria água. Ou seja, o ser humano ele tem que beber sempre água, manter os rins sempre hidratados e manter uma quantidade menor de alimentação em sal, rica em sal, por exemplo, né? Um ser humano ele deve, né, alimentar-se no máximo ou pelo menos ali de 5 gramas de sal por dia, que seria o ideal, né? E muitas vezes a gente acaba comendo mais do que isso, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, ou seja, nós temos aqui um primeiro ponto que é um ponto de instabilidade, e consequentemente esse trajeto do ureter, né? Se possui um cálculo, né, que esse cálculo ele vai movimentar para a bexiga, com certeza ele vai, cedo ou tarde vai movimentar, e quando movimentar aparecerá essa cálcula. O primeiro ponto mais difícil que esse cálculo ele vai percorrer é essa junção útero, né, uretero-pélvica. Essa junção uretero-pélvica, que vocês estão observando bem, é essa junção superior, é a parte lá onde vai iniciar a região aqui, né, a região do ureter. Então a junção da pelve com o ureter, né, a região, né, uretero-pélvica, que consequentemente é aonde, né, existe aqui, né, onde afunila de um modo a formar um estreito ureter. Então aqui é uma região onde nós temos a pelve renal e aí consequentemente ela afunila. E se eu tenho um cálculo renal aqui, ó, uma litíase, ela vai o quê? Ela vai descer. E muitas vezes ela vai lesionar as paredes do ureter, causando aí um sangramento na própria urina do paciente. Muitas vezes o paciente, até no momento de micção dele, né, ele pode miccionar o quê? Urina. Né, justamente por causa dessa região aqui, né, da ureteropélvica. Um outro ponto, né, importante, que é a região da borda da pelve. Quando eu falo a borda da pelve, a gente observa uma região muito importante, porque ali, além da movimentação da própria pelve, da característica do osso do quadril, nós temos aqui uma região aqui importante, né, que são, né, a região aqui da artéria aorta, que ela vai fazer o processo de bifurcação, onde nós temos a artéria ilíaca direita e aqui a artéria ilíaca, por quê? Porque eu lembro do osso ilíaco, né, o osso quadril, a parte do quadril que é o ilho, né, a parte do quadril que é o ilho, então eu tenho a artéria ilíaca direita e esquerda. O fato da artéria ela ser uma artéria bem calibrosa faz com que essa região do ureter, ele, né, faz com que ele tenha aqui, por exemplo, né, uma leve curvatura, né? Essa leve curvatura que vocês estão vendo anteriormente aqui, relacionado ao psoas, inclusive, né, impulsionada pela artéria que vocês estão vendo que é a artéria, né, ilíaca direita e esquerda, faz com que essa região seja uma região instável também. Por quê? Porque é uma região, né, onde o ureter ele fica mais à frente, né? Ele fica mais à frente. E nós temos aqui a movimentação e o bombeamento sanguíneo que é feito de uma forma muito intensa. Então, como a força, né, e o calibre dessa artéria aqui é forte, ela passa próximo a essa região do ureter, e quando eu tenho um paciente que tem um cálculo na região do ureter, e esse cálculo passa próximo a essa região da artéria ilíaca direita e esquerda, consequentemente o paciente ele tem as reações aí, né, que é uma dor mais intensa do que qualquer outra parte do ureter. Então, ou seja, é uma região, né, que com certeza existe esse cruzamento, né, da artéria ilíaca direita e esquerda passando próximo à região do ureter, dificultando aí mais a situação do paciente, deixando o paciente um pouquinho com mais dor, né? E a outra parte importante é a questão da juve, né, que é a junção, né, uretero-vesical, ou seja, a juve, que é esse ponto que nós vimos no, né, agora há pouco, é a junção do ureter com a bexiga. Quando eu tenho essa junção do ureter com a bexiga, eu tenho a região da juve. Ou seja, essa região onde deixa o ureter e vai de encontro à bexiga, nós temos aí uma outra região, né,
que é um ponto de constrição, ou seja, um ponto de dificuldade. Então, olha só, um deles é, né, a junção da pelve renal com o ureter, que se tiver um cálculozinho aqui, ó, vai ter dificuldade para descer, isso consequentemente vai doer. O outro ponto de constrição nós temos na borda aqui, próxima à região da artéria ilíaca direita e esquerda, porque faz essa curvaturinha aqui do ureter, ponto de constrição. E o outro ponto de constrição é o que? É o encontro do ureter com a região da bexiga, né? Geralmente esses três pontos de constrição aqui são os locais onde o paciente ele terá um maior sintoma dessa litíase, maior dor. Lembrando que enquanto o cálculo ele está descendo, é importante o paciente ele ter ali um bom consumo de água, e aquilo que eu falo para vocês, né? A água, na verdade, ela é um ponto importantíssimo para a prevenção e também para o tratamento de pacientes que possuem cálculo renal. Bom, quando eu falo sobre especificamente a região da bexiga urinária, a bexiga nada mais é do que um reservatório que nós temos, né, de urina, ou seja, um local onde nós vamos utilizar para fazer o que? Todo o processo de reservatório. Reservatório, armazenamento aqui, na verdade, a gente vai utilizar isso aqui para armazenar, né, a urina e, consequentemente, né, essa urina ela vai ser o que? Excretada. Então a bexiga urinária ela é um saco musculoso, membranoso que atua, né, como armazenamento da urina. Então a bexiga vazia, né, a bexiga vazia ela é achatada. Quando ela está completa ou parcialmente completa, ela fica o quê? Redondinha. Por quê? Porque vai enchendo ali de urina, vai enchendo ali, né, de material ali, vai preenchendo de urina. Na região interior da bexiga, nós temos uma região triangular, né, que essa região triangular que vocês estão vendo aí, ela é chamada de trígono. E o trígono, nós temos dois pontos de referência aqui, ó. Olha o pontinho da Juve aqui e o pontinho da Juve aqui. Ou seja, na região do trígono, nós temos aqui, trígono porque tem um formato de um Tzinho aqui no interior da bexiga, eu tenho a Juve, né? Bem nessa região do trígono. Então eu tenho aqui a parte da junção do lado direito, a parte da junção do lado esquerdo. Então é exclusivamente nessa região do trígono, que é uma área muscular, vocês estão vendo aqui, é uma área, né, composta por tecido fibroso, uma área muscular, né, que ela tem aqui uma entrada de dois ureteres, que consequentemente, aquilo que eu falei para vocês, os ureteres eles entram na região posterior, ou seja, esses ureteres, essa região do trígono estão localizados na região posterior, né, ou seja, mais posterior do que anterior, ou seja, estão localizados por trás, né, que é o local onde nós temos aqui, né, também na região posterior, a saída da região da uretra, né. Aí a gente vai ver a diferença da uretra masculina com a uretra feminina, né, vocês vão perceber isso no módulo seguinte, a diferença, né, da uretra. Então, a região do trígono que vocês estão vendo aí, né, exclusivamente toda essa região que a gente está vendo por dentro da bexiga, né, é uma região que está firme à região do assoalho pélvico, né. Então a mucosa do trígono ela é realmente lisa, né, ou seja, isso aqui tudo que vocês estão vendo, ela é lisa e que tem um aspecto, né, bem restante da mucosa da bexiga que tem numerosas pregas e rugas, ou seja, toda a parte da bexiga que vocês vão ver, né, é uma região praticamente bem rugosa. Se vocês abrirem, né, em alguns livros de literatura e forem estudar a região da bexiga, vocês vão perceber que a bexiga ela é bem, né, ela tem aqui uma quantidade de ruga. Então, na medida que a bexiga ela vai enchendo, né, consequentemente ela vai se expandindo, né, tanto para frente, tanto para cima, quanto também anteriormente. Então, ou seja, a bexiga ela vai subindo, né, e ela também vai, né, expandindo anteriormente, ou seja, para frente.
E aí até chegar o momento em que a pessoa começa a sentir uma vontade de quê? De miccionar. Né? Então o preenchimento dela, né, ela está vazia, vai acontecendo superiormente, e quando a gente observa uma bexiga de lado, vocês vão perceber que ela preenche anteriormente, ou seja, para frente da estrutura anatômica, ok? Então, a bexiga, né, ela funciona como esse reservatório de urina, né, auxiliada pela uretra e tal, que ela vai, né, fazer todo o processo de micção. Importante que a uretra masculina é diferente da uretra feminina, né, que vocês vão perceber isso aí. A maioria das vezes há uma quantidade de urina, mas geralmente a vontade ela acontece quando a gente atinge uma média de 250 ml. Né? Existem pessoas que seguram um pouco mais o xixi, por quê? Porque muitas vezes está trabalhando, né? Não tem aquela oportunidade de ir ao banheiro e etc. Mas de qualquer forma, deu vontade, tem que ir. Deu vontade, tem que ir. Por quê? Porque, consequentemente, você tendo esse fluxograma de deu vontade, vai ao banheiro miccionar, a probabilidade de ter uma infecção urinária, a probabilidade de ter um refluxo, ela é muito pequena e quase remota, né? Então, o ato de você realizar, em terminologia técnica, a micção, né? A micção, né? Que é o esvaziamento imediato, é justamente no momento em que a bexiga mais necessita de fazer esse esvaziamento, né? E isso, consequentemente, se o nível ficar muito alto, né? Essa micção ela vai acontecer de uma forma involuntária. Eu não quero, segurei tanto, tanto, que o organismo ele vai fazer, independente da sua decisão, o organismo toma a própria decisão de fazer o quê? A micção involuntária. Tanta vontade que a pessoa ficou de ir ao banheiro, que ela vai acabar miccionando de forma, né, involuntária. Tudo bem? Então, por isso que é importante. Deu vontade de ir ao banheiro? Vá ao banheiro. Faça a micção. Libera todo aquele líquido, libera toda a urina e retorne à sua atividade normalmente. Retorne com as suas atividades normalmente. Por quê, pessoal? Quanto mais micção você faz, consequentemente é um reflexo de mais água você bebe. Então, quanto mais água você bebe, quanto mais água o seu paciente bebe, consequentemente mais micção ele vai fazer. Por um lado, isso é muito bom, isso é ótimo, porque quanto mais água ele bebe, consequentemente mais cristalizado, mais limpo será aquela urina. A partir do momento que o paciente ele micciona aquela urina, né, bem amarelada mesmo, aquele amarelo bem forte, quase cor ocre, a gente tem aí, né, consequentemente, um sistema urinário que precisa ser mais bem hidratado. Agora, quando ele urina aquela micção que ela é completamente branca, conforme vocês estão vendo, cristalizada, o mais próximo né, da cor da própria água, nós temos aqui uma micção muito boa. Por quê? Porque nós temos uma quantidade de líquido suficiente para manter esse rim em trabalho hidratado, manter esse rim numa boa condição de trabalho, não só o rim, mas todo o seu sistema sanguíneo também, todo o seu sistema circulatório e todo o sangue também, ok? Então, olha só. A gente tem aqui, vocês observando, a bexiga, né, principalmente feminina, ela passa por um processo de mudança muito grande, principalmente num período maravilhoso que as mulheres passam, que é o período gestacional. Na medida que o útero aqui ele vai crescendo, ele vai expandindo, consequentemente, né, nós vamos tendo aqui a bexiga que ela vai ficando cada vez mais encolhida. Por isso que mulher grávida, né, ela precisa ir ao banheiro toda hora. Toda hora. Ah, eu preciso ir ao banheiro. Vá ao banheiro. Por quê, pessoal? Porque a bexiga dela não tem onde se expandir. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? A bexiga, ela cresce superiormente e anteriormente. No caso de uma mulher grávida, ela não se expande superiormente. Por isso que a mulher ela acaba ficando com dificuldades de ficar um bom tempo sem miccionar. Justamente por causa do quê? Por causa da gravidez, né?
Então a gente tem aqui, vocês observando, a gestação, né, que acontece principalmente nas últimas semanas, né, onde nós vamos ter um trabalho um pouquinho maior, uma intensidade maior da mulher ir ao banheiro, justamente por causa dessa mudança anatômica que a gente tem aqui, que é a bexiga. Então, a bexiga, consequentemente da mulher, como uma única razão, ela passa por essa transformação. Já o homem não. A única transformação que a bexiga pode passar no homem é com o aumento da região da próstata, né? Principalmente acima dos 40 anos de idade, quando a próstata, ela consequentemente, ela aumenta aqui o seu tamanho, ela vai ocupar espaço da região da bexiga, fazendo com que o homem ele tenha ali uma certa dificuldade, né, de ficar um bom tempo sem miccionar. E o maior problema, na verdade, é porque essa próstata do homem, ela passa aqui, principalmente aqui nós temos a passagem da uretra do homem que passa no interior da próstata. Então, na medida que ela enche, ela também pode obstruir, né, a região aqui, né, da uretra. Por isso que muitos homens que têm problema de próstata, quando eles vão miccionar, quando eles vão ao banheiro fazer xixi, eles vão fazendo xixi de forma fracionada, né, de forma fragmentada. E isso já é um sinal muito importante de que o paciente muitas vezes ele não pode ter ali uma boa saúde na sua próstata. Né? Então nós temos dois exemplos clássicos, né? Exemplos que estão relacionados ao nosso dia a dia, exemplos que estão relacionados à nossa rotina, né? Que o tamanho e posição e estado funcional da bexiga depende de alguma forma dos órgãos adjacentes. No caso da mulher, o útero. No caso do homem, a próstata. Né? E, consequentemente, quando, né, nós temos uma questão fisiológica, quando o reto contém um material fecal, a bexiga também ela pode ser empurrada para cima e para frente. Mas aqui na questão do reto, ou seja, porque a gente tem toda a matéria fecal aqui armazenada, ela não te dá um reflexo tão negativo em relação à bexiga quanto a questão da próstata, e ela não te dá um reflexo, né, em questão, por exemplo, da gestação. A questão da gestação comprime muito a bexiga da mulher. A questão da próstata comprime também muito a bexiga. No caso do homem, não só a bexiga, mas também a uretra, conforme vocês estão observando. Então, ou seja, a uretra do homem, na verdade, a uretra, né, do homem, na verdade, sai da região da bexiga e vai até a região da glande onde vocês estão observando. E a uretra do homem, ela varia do tamanho do pênis do homem. Já da mulher não, ela é pequenininha. Por quê? Porque ela saiu da bexiga, só tem aqui a uretra. Só tem aqui a uretra. E na uretra feminina, ela libera o quê? Apenas urina. Na uretra do homem, existe a liberação de urina, que é toda essa parte preta que vocês estão vendo. Toda essa parte preta que vocês estão vendo. E existe também a liberação, né, de todo o líquido ejaculatório também. Por quê? Porque o líquido ejaculatório produzido aqui na região dos testículos passa pela região do ducto deferente, passa pela glândula seminal, passa pela próstata, da próstata liga na uretra e, consequentemente, existe a liberação do líquido ejaculatório. Tudo bem? Bom, meus queridos, agradeço imensamente por mais um módulo. Espero que tenha sido muito produtivo para vocês, né? Um abraço e até o próximo módulo.